Glórias a Deus. Em nossa retaguarda, nós temos um tema. E o tema em tempos de crise, a sua casa é lugar de milagres. Eu acredito nisso. E essa palavra, nessa noite, ela nos trará a consciência, obrigado, meu irmão, de que realmente a nossa casa, ela é um lugar de milagres. Queridos, nós estamos diante de um texto que nos traz uma história bastante interessante. O povo de Israel estava vivendo uma crise muito séria. Estava realmente passando por momentos de grandes dificuldades. E a mulher, uma viúva, que possivelmente era esposa de um homem de Deus, como o próprio texto nos relata no versículo 1, o senhor acabou de me quebrar. No versículo 1, esse ventilador nosso aqui é uma benção, mas quando ele ventila, ele faz o serviço dele, fecha a Bíblia, joga esboço longe e por aí vai. Deixa eu amar aqui. Pronto, obrigado. Quem foi esse gênio que o senhor foi? Glória. Ele me deu um negócio para aprender. Obrigado, irmão. Rapaz, que bênção. Como eu estava dizendo, era a esposa de um homem de Deus. E esse homem de Deus havia morrido, como já for até dito aqui pela nossa irmã Graziela. O homem naquela época, ele era o arrego da família. Hoje em dia, quando o marido morre, a esposa fica com a aposentadoria ou fica com o benefício. O que não acontecia naquela época. Quando o homem morria, a mulher, ela tinha como meio de sobrevivência a ajuda dos filhos, homens, porque mulheres naquela época não trabalhavam. Não havia naquela sociedade antiga, que é muito diferente do nosso costume. É bom dizermos que estamos falando de um texto que, com relação ao ano 2000, tem mais de 3.000 anos. Então, se formos somar 2.000 anos depois de Cristo, esse texto tem mais ou menos 1.000 anos depois de Cristo. Então, a cultura era muito diferente da nossa hoje. Então, mulher não trabalhava, ela dependia geralmente do marido. Essa história de mulher não trabalhar na Bíblia é muito lindo, só que a mensagem não cabe essa explicação hoje, vamos deixar para um outro dia. Mas a mulher não trabalhava, ela dependia do seu marido, ela apenas administrava os bens. E o marido desta mulher morreu, então ela olhou e disse assim: bom, meu marido morreu, meus filhos vão me ajudar a me manter. Mas aí, a dívida do seu marido, caso não fosse paga, incluía a venda dos seus filhos para quitar a dívida. Então aquela mulher ficou com os pés e as mãos atadas, não podia fazer nada. No meio do seu desespero, no meio daquela situação angustiante, ora digam as mães que estão aqui, angustiante, já perdeu o marido e agora ia perder os filhos. Ela se lembrou do profeta Eliseu, que era amigo do seu marido. E conforme diz o texto, verso de número 1, ela diz assim: olha, o meu marido, o teu servo, temia a Deus, mas ele morreu e os credores vieram para cobrar a dívida. E eles, como meu marido morreu, vai levar os meus filhos, o que é que eu faço? O profeta percebeu a angústia daquela mulher. Ela não sabia o que fazer. Em tempos de crise, irmãos, há uma tendência muito natural de nós não sabermos o que fazer, ficarmos completamente desnorteados. E esta mulher estava nesse quadro de perturbação por não saber o que fazer. Aí, o homem de Deus olhou para ela e disse: o que é que você tem em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada, senão um pouquinho de azeite na botija, ou uma botija, diz o texto, verso 2, senão uma botija de azeite. Ela não tem nada. O texto diz aqui, meu pastor, que o texto não diz que ela tinha azeite em casa. O texto diz que ela tinha uma botija de azeite. Ou seja, ela tinha um recipiente para colocar azeite dentro.
Mas não significa dizer, olhe para o texto e estude em casa. Não significa dizer que a botija estava cheia. Ela está dizendo, eu tenho um lugar de botar azeite. Mas o texto não está dizendo que a botija estava cheia. Ao que nos indica, a botija não tinha muito azeite na botija. Devia ter um restinho de azeite. Eu vou ler o texto, olhe para o texto. A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E o homem de Deus olhou para aquela mulher e viu naquela botija de azeite o milagre. Recomendou àquela mulher que ela tomasse vasilhas emprestadas. E ela pegasse aquela botija de azeite e deitasse naquelas vasilhas. E assim ela fez. Ela foi aos seus vizinhos, tomou várias vasilhas, a Bíblia não diz quantas, e nem o tamanho destas vasilhas. E quando ela deitou, ela colocou as vasilhas e deitou azeite nessas vasilhas. E quando finalmente as vasilhas encheu, o texto não diz que o azeite acabou, o texto diz que o azeite parou. E quando o azeite parou, ela viu que as vasilhas estavam cheias, ela falou, bom, agora eu tenho azeite. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou consultar o homem de Deus para saber o que é que eu vou fazer. Não pense que pelo fato dela ter enchido as vasilhas, ela se achou autossuficiente. Não, ela disse, não terminou ainda, vou lá consultar ele de novo. Senhor homem de Deus, eu segui o conselho que o Senhor deu, as vasilhas estão cheias, o que é que eu faço? Aí no versículo de número 7 da sua Bíblia, o homem de Deus disse assim, vai, vende o azeite das vasilhas, paga a dívida e vive do resto. E aquela mulher saiu daquela crise, porque ela na verdade fez aquilo que o homem de Deus lhe indicou que ela fizesse. A verdade é que depois de entendermos um pouco da história como foi narrado aqui, começamos a extrair desse texto lições para nós, que nos ensina que em tempos de crise, o milagre está na nossa casa. E a primeira lição que é possível destacar nesse texto e aplicar diretamente ao meu e ao seu coração é que o milagre, que a nossa casa é um lugar de milagre quando há, primeiro, sinceridade em nosso lar. Repare o versículo 7 da sua Bíblia, o versículo de número 2 da sua Bíblia vai dizer assim, a tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Ela foi sincera, ela falou a verdade. Ela não usou subterfúgios para inventar situações. Ela poderia dizer, tua serva não tem nada, mas sabe o que é nada? Desconsiderar a botija de azeite. Ela poderia omitir, ela poderia dizer que não tinha nada. Mas ela reconheceu, não tenho nada, só uma botija de azeite lá em casa. Ela foi sincera. E para que Deus opere um milagre em nosso lar em tempo de crise, a sinceridade é uma ferramenta essencial. Nós precisamos aprender a ser sinceros com Deus e aprender a ser sincero com os membros da nossa família. Muitas vezes Deus não opera em nosso lar porque o marido não é sincero com a esposa não é sincera com o marido, os pais não são sinceros com os filhos não são sinceros com os pais, e a família não é sincera com Deus. Todas as vezes que maquiam-se uma situação, é como se jogar sujeira para debaixo do tapete. Deus quer que em nosso lar haja sinceridade. No trabalho, meu irmão e minha irmã, ninguém é obrigado a ser sincero com você. Na faculdade, ninguém é obrigado a ser sincero com você. Na rua, ninguém é obrigado a ser sincero com você. Mas na sua casa, seja sincero com teu pai, sincero com a tua mãe, sincero com a tua esposa, sincero com o teu marido. Se vocês forem sinceros, a mentira não vai entrar lá, o diabo não vai tripudiar lá, porque haverá nudez e sinceridade diante dos membros da família. A Bíblia diz sobre Adão e Eva, e ambos estavam nus e não se envergonhavam um do outro. Havia sinceridade. Adão conhecia tudo sobre Eva e Eva conhecia tudo sobre Adão. É um perigo quando o marido começa a esconder segredinhos da mulher. A mulher começa a esconder segredinhos do marido. Pais escondem segredinhos de filhos. Filhos escondem segredinhos dos pais. Quando estes descobrem estes segredinhos,
só resta a decepção, a frustração. Todo mundo sabia, todo mundo era confidente dele, mas o pai não era, o marido não era, a esposa não era. Deus está dizendo que quer operar um milagre lá em tempo de crise, mas tenha sinceridade na tua casa, para que ele encontre liberdade e faça o milagre acontecer. Mas além disso, da sinceridade entre os membros, tinha sinceridade dos membros para com Deus. Nós, irmãos, precisamos entender que quando nós nos apresentamos a Deus em oração, nós temos que ser sinceros diante dele. Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Salmo 139 diz que ainda a palavra nem chegou à boca e ele já conhece. Então Deus nos conhece, então por que não sermos sinceros com ele? Fale com Deus, irmão, aonde está doendo. Fale com Deus, irmã, aonde está doendo. Fale com Deus, porque Deus te compreende, Deus te entende. Não fique maquiando. Às vezes quando eu prego sobre oração, eu falo com os irmãos o seguinte: se você tem problema de inveja, quando dobrar o joelho, fala com Deus: Deus, eu tenho inveja, me cura deste negócio, me liberta. Se você tem problema de falta de fé, quando dobrar o joelho, não vai tapear Deus. Deus não é menino para se tapear com bombom. Fala a verdade, Deus, eu estou com um problema aqui, a minha incredulidade, me ajuda, irmão. Abre o teu coração para Jesus, fala com sinceridade com ele. Se você for sincero com Deus, Deus vai arrancar a crise da tua família, arrancar a crise do teu lar e vai abençoar você. Essa mulher foi sincera. Nossa casa é um lugar de milagre quando há sinceridade entre os membros e da família para com Deus. Então ouça a palavra de Deus. O profeta, o rei Ezequias, eu estou citando esse caso, mas tem Ezequias, tem Josafá, foram tudo assim. Tiveram medo dos exércitos que cercaram a cidade deles. Eles não chegaram diante de Deus dando uma de bonzões: eu não estou com medo não, viu, Jeová, mas sabe, tem um povo aí cercando a cidade. Não. Dobrou o joelho e disse: eu sou pecador, estou com medo, a cidade está cercada, o que é que eu faço? Sinceridade, irmão. Essa noite, antes de dormir, quando você for falar com Deus, fale com ele com sinceridade. O Espírito Santo te trouxe neste culto para dizer a você que para ele fazer um milagre na tua família, só está faltando sinceridade. Só está faltando isso para ele desengatilhar a prosperidade, a bênção. Eu não sei qual é o milagre que precisa ser feito na tua casa. Se é cura divina, se é abertura de porta de emprego, se é oportunidade no mercado de trabalho, eu não sei o que é. Uma coisa eu sei: se você buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, e fizer de todo o coração, Ele tem milagre para você, Ele tem bênção para você, Ele tem vitória para você. No texto, qual era o milagre que ela precisava, né, pastor? Pastor e pastora e irmão Júnior, qual é o milagre que ele precisava? Era recurso para pagar a dívida. Foi sincero? Fui. Tome milagre. Segundo lugar, nossa casa, meus irmãos e minhas irmãs, de acordo com a orientação deste texto, se torna um lugar de milagre quando, além de ser um lugar que deve haver sinceridade, é um lugar que deve haver obediência e fé em Deus. Quando em nossa casa há obediência e fé em Deus, se torna um lugar de milagre em tempo de crise. Agora note comigo a leitura, por favor, e observe a lição, verso 3, de 3 a 5. Eu vou correr por causa do horário. Diz assim: então disse ele quem? O profeta: pede emprestado a todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas, plural. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Percebeu? O profeta falou: você toma vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas. Entra na tua casa, fecha a tua porta com os teus filhos, e o milagre vai acontecer. Perceba, ela tinha uma botija de azeite, com muito ou pouco, não sei, a botija era de azeite.
E o profeta mandou ela tomar vasilhas vazias. Ela tinha que acreditar, pela fé, que aquela vasilha pequena dela ia encher todas aquelas vasilhas ao entorno. E ao mesmo tempo ela teria que obedecer muitas vasilhas, e assim ela fez. O verso de número 5 da sua Bíblia desfecha esse item aqui. Então o que acontece? Ela acreditou, irmãos, e pela sua fé ela foi obediente. Para que haja um milagre em nossa família em tempo de crise, precisamos ter fé e obediência. Precisamos obedecer e crer na palavra de Deus. Deus não vai operar na nossa família se houver desobediência à sua palavra. Por quê? Porque todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós desonramos a Ele. Então a Bíblia diz: aquele que me desonra será desonrado, mas aquele que me honra será honrado. Quando o indivíduo obedece, ele honra a Deus. E se ele honra a Deus, a consequência dessa honra é ser honrado também. O problema é que às vezes desobedecemos a Deus em nossos lares, pastor e pastora. O problema todo é esse. Tem gente, desculpe-me a sinceridade, que na igreja ou em público é o crentão, mas é uma bênção. Mas em casa é prova. Em casa xinga, joga praga na mulher, no marido, nos filhos, ou na esposa se for o homem. E na igreja, desculpa a franqueza, me perdoe, é um anjo. Em casa é os companheiros de Lúcifer, é Satã, é demônio mesmo em casa. Você conhece aquela história? Diz que tinha uma história, só para a gente ilustrar bem o quadro, de um menino que ele chegou na igreja e viu o pai dele tratando o pastor bem, tratando todo mundo bem na igreja. Diz que o menino ficava olhando, né, para o pai e para todo mundo, para o pai e para todo mundo. De repente a mãe se aproximou: vamos, meu filho, vamos. Ele: não, mãe, não vou não. Ele: por que não? Papai aqui é tão bonzinho. Como assim? Aqui ele é tão gentil, mas lá em casa ele é todo ignorante, ele não presta. E aí falou: mamãe, vamos se mudar para a igreja, porque aqui papai é bom. Não tem gente que é assim? Não é só na igreja não, é no clube, na rua onde ele vai. Poxa, esse é um exemplo de homem. Pergunta para a mulher dele quem ele é. É um exemplo de mulher. Pergunta para o marido dela. Quem pode testemunhar de mim é minha esposa. Não pergunta para mim se eu sou bom não, porque a Bíblia vai dizer: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos condenados, somos repreendidos pelo Senhor, para não ser, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quem sabe quem você é quem mora lá com você. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus aqui ou em qualquer lugar que estivermos. Por quê? Porque quando somos obedientes, nós honramos a Deus. E quando nós honramos a Deus pela fé, Ele faz da nossa casa um lugar de milagre. Talvez na tua casa o problema seja esse, seja essa fantasia que você vive. Nesta noite Deus está te dizendo a mesma coisa que Ele já disse anteriormente: falta sinceridade. Se você é obediente aqui, aprenda a ser obediente lá. Tenha fé em Deus. Deus, Ele quer te abençoar. Está faltando obediência e fé. Se coloque na brecha hoje para Deus abençoar você. Aquela mulher não tinha visto as vasilhas cheias, mas ela creu, ela acreditou. Então sua casa em tempo de crise pode ser um lugar de milagre. Acredite em Deus e obedeça a palavra dele. Em quarto ou em terceiro e penúltimo lugar, estamos terminando, são apenas 4 itens. Terceiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que a nossa casa em tempo de crise é um lugar de milagres também quando há comunhão. Veja como Deus está falando a mesma coisa em itens diferentes. Quando há comunhão. Observe se aquela mulher não tinha comunhão com os filhos dela. Primeiro ela tinha comunhão com o marido dela. Ela disse: meu marido. Tinha comunhão com o marido dela. Agora observe, por favor, na sua Bíblia, o versículo 4, a parte A, e o versículo 6, a parte A. Olha a comunhão dela, no lar dela, olha a comunhão. Deixa eu ver aqui, ó. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos. Comunhão. Estava junto com os filhos dela. A verso 6. E sucedeu que, cheia as vasilhas, disse ao seu filho. Ela estava em comunhão com a família dela. Ela estava em paz com os filhos dela. Ela tinha comunhão no lar dela. E aí o Espírito Santo vem e fala assim: quer milagre na sua casa?
Esteja em comunhão com o seu marido. Esteja em comunhão com a sua esposa. Não deixe que forças externas influenciem e destruam o seu lar. Entenda uma coisa, irmão, nós não escolhemos pai e mãe, mas nós escolhemos o homem, no caso das mulheres, com o qual ela vai viver a vida inteira. Os homens escolhem as mulheres com a qual ele vai viver a vida inteira. Então, se você escolheu esta mulher para viver ao seu lado, tenha comunhão com ela. Se você escolheu este homem para viver do seu lado, tenha comunhão com ele. Você tem filhos? Tenha comunhão com eles. Você tem pais na sua casa, você que é jovem? Tenha comunhão com seus pais. Porque se você não tiver comunhão na sua casa, meu querido, Satanás vai entrar lá, vai bagunçar tudo. Mas se você tiver comunhão com Deus é diferente, ele não vai entrar lá. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua família. Quando ele tentar adentrar espiritualmente no teu lar, ele vai ver que a tua casa está ocupada pela glória de Deus. Os demônios vão dizer um para o outro: vamos procurar outra família para atribular, porque a glória de Deus está neste lar. E aí ele vai dizer: eu não posso entrar. Tenha comunhão com seu marido. Se você machucou a sua esposa hoje, assim diz o Senhor dentro da mensagem, peça perdão a ela. Se você machucou seus filhos ou seus pais ou o seu marido, peça perdão. Tenha comunhão. Porque se você não tiver comunhão, Deus não pode operar na sua família, não pode operar na sua casa. Salmo de número 133, verso 1. Ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. A linguagem de irmão ali é espiritual, refere-se à família. Espiritualmente, diante de Deus, marido é irmão de esposa, esposa é irmão de marido. Diante de Deus, tenha comunhão. Deus quer te abençoar, mas falta comunhão. Contar um caso rapidinho. Um dia desse eu estava indo para o interior. Deixa eu ver que hora é. Estou no horário 7h30. Eu estava indo para o interior. E aí eu peguei um carro clandestino aqui no Brasil Gás, eu e minha esposa, para chegar logo, que a gente ia para o enterro do meu avô, isso faz alguns anos. E aí quando chegou ali perto de Amélia Rodrigues, tinha uma blitz da Polícia Federal. Aí o camarada falou: ó, comigo e com o cara, o carro ia cheio. Falou: ó, vocês vão descer e vão a pé. Depois da curva a polícia faz um blitz, então eu vou te esperar lá na frente. A gente teria que andar como daqui no largo mais ou menos. Tudo bem, vamos lá. Aí ele falou com minha esposa assim: não, aí ele me parou lá na frente. Quando ele parou na frente, a Polícia Federal desconfiou. Viu a gente andando, todo mundo arrumado, andando na pista. Esses andarilhos estão muito arrumados pro meu gosto. Costa, vai para onde? Falei: tô andando aí. Para não entregar o cara, tô andando aí. A Polícia Federal falou para mim ir pro cabra: fala a verdade, aquele carro tá esperando vocês ali, não tá? Eu falei: tá. O cara falou: não. Tá, não tá. Eu falei: tá. O cara: não. Aí lá dentro do carro, o cara perguntou para minha esposa assim: ô irmã, já sabia que a gente era crente. Ô irmã, e a mulher dele é da Igreja Batista. Ô irmã, teu marido não vai dizer que está comigo não, né? Aí ela falou: se eu conheço bem ele, irmão, já falou que está contigo, ele não vai mentir? Ele não vai mentir, vai dizer que está contigo. Não falei, minha filha? Vai dizer que está contigo, ele não vai mentir? É mesmo, ele é crente, rapaz, não vai mentir. Aí a Polícia Federal aí foi, pode ir andando, foi lá, parou a viatura na frente, mandou a minha esposa desembarcar, outro pessoal desembarcar, mandou ele encostar, ficou conversando com ele, a gente pegou onde e foi embora. Comunhão. A minha mulher sabia que eu não menti. Assim como também, se fosse ela, vocês têm uma coisa lá em casa que eu e minha mulher não faz, é mentir um pro outro. A gente pode até se equivocar, dizer que disse sim, mas dizer que mentir na cara de pau lá não. Então é o seguinte, irmão, você tem que ter comunhão com a sua mulher. A sua mulher, o seu marido, você tem que olhar e dizer assim: não, eu conheço meu marido, eu conheço minha esposa, ele não vai falar isso, ela não vai falar isso, eu tenho comunhão, eu conheço com quem eu estou convivendo. O problema é quando o marido acha que a mulher é um estranha e vice-versa, ou os filhos acham que os pais são estranhos e vice-versa. Por isso lá no seu lar, olha como Jesus está trazendo a questão. Lá no seu lar tem que haver sinceridade. Também Jesus está batendo na tecla, que era o primeiro item da mensagem. Já estamos no terceiro, Jesus chamando para o primeiro. Tem
que ter sinceridade. Então Jesus está dizendo que para operar um milagre na sua casa, você precisa conhecer bem a sua esposa e ter comunhão com ela. Você precisa conhecer bem o seu marido e ter comunhão com ele. Você precisa conhecer bem seus filhos e ter comunhão com eles. Conhecer bem seus pais e terem comunhão com ele. E deixe-me dizer uma coisa, que o teu marido vai te conhecer, tua mulher vai te conhecer, teus filhos vão te conhecer, teus pais vão te conhecer, vão chegar a uma conclusão: é cheio de defeito, porque na nossa família, nenhuma família aqui foi chamada para ser perfeita. Toda família tem defeito. Se você for para a minha, você vai ver méritos, como tua família tem defeito, e se eu for para a sua também você vai ter. Mas uma coisa você vai constatar: assim como a tua família tem defeito, a minha família tem defeito. Mas Deus não chamou nossa família para ser perfeita. Deus chamou nossa família para ser abençoada. O texto diz assim: em ti serão benditos todas as famílias da terra. Teu marido pode ter defeito, tua mulher pode ter defeito, teu filho pode ter defeito, tua esposa pode ter defeito, mas não tenha dúvida, se houver comunhão, a bênção de Deus está lá. A bênção de Deus está lá. Termina agora, quarto e último lugar. Em tempo de crises, a sua casa é um lugar de milagre. Quando há dependência de Deus. Aí o texto termina para nós dizendo assim: então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai e vende e paga a tua dívida, tu e teus filhos vive do resto. Como já disse a princípio, ela demonstrou dependência de Deus para tomar decisão. Ela já não tinha azeite. Azeite naquela época representava nos dias de hoje como se fosse ouro. Era coisa cara. Mas mesmo ela vendo que estava independente economicamente, ela falou: antes de tomar qualquer decisão, eu vou perguntar ao homem de Deus o que eu faço. Ela não ficou arrogante porque havia enriquecido vendendo azeite, não. Ela foi lá e perguntou: o que é que eu faço agora? O homem falou de Deus, falou: vai, vende, paga a dívida e vive do resto. Ela demonstrou dependência de Deus. Então, em tempo de crise, nosso lar é um lugar de milagre se houver dependência de Deus. A sua casa e a minha casa, ela precisa depender de Deus. Nós precisamos entender que na nossa casa pode faltar tudo, até alimento pode faltar, mas não pode faltar Deus lá. Na tua casa não pode faltar Deus. Não deixe Deus sair da tua casa. A Bíblia fala de uma igreja, que foi a igreja de Laodiceia, que botou Deus para fora. Apocalipse capítulo 3, verso 20, todos conhecem de qual? O texto diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Ali trata-se de um grupo de irmãos que colocou Jesus para fora. Então estava faltando tudo. Eles tinham bem material, mas não tinha Deus. Tem muitas pessoas que têm riqueza, mas não tem Deus. Então na tua casa você tem que depender de Deus. Você está na prova hoje, irmão? Tô, pastor, o bicho está pegando lá em casa. Dependa de Deus, vai ter milagre na tua vida. Deus vai te dar vitória. Pastor, lá em casa o bicho não está pelado, tá bom. Eu comprei carro esse ano, casa, viajo de avião para lá e para cá. Pastor, minha vida está tranquila. Que bom! Dependa de Deus do mesmo jeito. Tem milagre de Deus para a tua vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Há um milagre para a tua família. Deus quer fazer milagres no teu lar. Mas entenda, dependa de Deus. As crises estão aí, mas entenda, dependa de Deus. Como nossos presbíteros nos falaram no início, nós iremos orar em favor das famílias. E você neste momento vai interceder. Nós vamos interceder. Vou fazer aqui como a gente faz, né? De costume. Você vai virar em direção da sua casa. A minha casa está para cá. Vou virar para cá, mas está para cá a minha casa. Vou apontar para cá. E vou fazer uma oração direcionando as mãos para a nossa casa, abençoando o nosso lar e os que lá estão. Ó Deus, em nome de Jesus, nesta noite.